Vamos começar então, pessoal, um vídeo aqui sobre o protocolo que a gente deve adotar para utilização do Geode, né? Eu estou aqui com um Geode um pouco mais antigo, né? Uma geração anterior, e o que vocês usam no campo são geodes mais modernos e com mais qualidade, mais precisão. Então a gente está aqui numa rua, aqui ao lado da empresa, e vocês reparam que é uma rua bastante arborizada. E esse tipo de situação é ruim para o GPS em geral, né? Então o Geode vai apresentar certamente erros maiores. E exatamente esses erros que vocês devem considerar ao tomarem a posição dos pontos de início, término de linha do georradar e dos sinais de Pipe Locator. Então, como vocês podem ver aqui, o nosso erro está na faixa de 3, 2 metros, o que é um erro muito alto. A gente considera um erro, digamos, aceitável, aqui no erro horizontal estimado, a gente considera aceitável um erro de 1,5 metro. A partir de 1,5 metro, a gente vai ter que amarrar esses pontos, ou seja, a gente vai ter que dar alguma sinalização ao intérprete, a pessoa que vai fazer o relatório, da exata posição daquele ponto, ok? Então a gente vai começar o trabalho aqui simulando um levantamento que fosse cerca de 50 metros, que pegasse toda essa calçada, correto? Então a gente posicionaria o equipamento para o primeiro ponto, digamos que seja esse o primeiro ponto, correto? E esse primeiro ponto, por acaso, é embaixo de uma árvore, ok? Então a gente não deve esperar um resultado, um erro muito bom, muito baixo. O erro menor que eu estou conseguindo aqui é 2,50 metros. Esse erro é muito alto para os nossos padrões, ok? Porque erros dessa magnitude pode levar o intérprete a considerações erradas quando vai fazer o relatório, ocasionando todo tipo de perda possível, né? De qualidade, e que pode resultar em problemas nas escavações, problemas que o cliente possa vir a ter, e isso tem que ser evitado a todo custo. Então, como nós estamos vendo aqui na tela, nosso erro está muito alto, 4,69, né? Porque eu estou embaixo de uma árvore, ok? Situação bastante comum, né? É comum nós trabalharmos em pontos arborizados. Aqui o erro baixou para 2,50. Então, você só deve computar, só deve marcar o ponto uma vez que o erro tenha baixado e estabilizado o mínimo possível. Digamos, 2,50 é o mínimo que nós temos aqui. Sendo assim, nós vamos adicionar o ponto L01 I, correspondente à primeira linha. Só que, na verdade, como nós estamos com erro maior do que 1,5 metro, nós temos que colocar L01I e alguma indicação do ponto de início da linha, que no caso aqui é o meio-fio, correto? Então, por padronização, nós colocamos L01MF. Dessa forma, o intérprete, quem vai fazer o relatório, já sabe que essa linha começou no meio-fio.
e vai, quando fizer o processamento dos dados e começar a fazer a planta, ele vai corrigir esse ponto para o meio-fio, aumentando então a precisão. Ok? Então a gente, supondo aqui, vamos começar a linha no ponto 01 MF e nós vamos até o limite da calçada. Ok? Então, aqui no limite da calçada nós vamos pegar o ponto L1F. Eu vou tirar um pouco aqui, ó, só para vocês poderem ver. O ponto L1F que é no limite da calçada, né? É o limite da calçada. Tá com erro alto, tá com erro 6.8, baixou para 2.5, que deve ser o erro menor possível aqui no local. Assim sendo, a gente vai salvar o ponto L01F, ok? Aqui, como a nossa linha está amarrada lá no início, como a linha está amarrada no meio fio, eu sei exatamente essa distância. Então, eventualmente você poderia colocar, se fosse aqui uma parede do prédio, ou se fosse uma grade, como é o caso, você pode colocar L01F grade. Repetindo, por que a gente está fazendo isso? Porque o ruído, o erro está muito alto, ok? Então colocamos L01F grade, ok? Agora, a necessidade de fazer isso para todas as linhas, nesse caso aqui, nessa região, por exemplo, não. Se você fizer isso para todas as linhas, você vai gastar muito tempo. Então, por padrão, o que a gente prefere usar? A gente faz as linhas normalmente, né? Com uma distância 6 em 6 passos ou 9 passos para áreas muito grandes, né? Nesse caso aqui seria 6 passos, que é aproximadamente 4,5 metros, 5 metros, dependendo da pessoa. Então, se a gente fizer isso em todas as linhas, essas anotações, a gente vai gastar muito tempo. Então, o que a gente pode fazer? A gente faz a linha, no caso, fizemos a linha 1, faríamos a linha 2, 3, 4, respeitando sempre os intervalos, né? De 6 passos ou 9 passos. E aí, a gente viria, digamos, para a linha 5. A linha 5... A linha 5 começaria aqui, digamos. A linha 5 começaria aqui. Tá? Então, nesse ponto... A linha 5 começaria nesse ponto, tá? Que está a 4 intervalos do primeiro ponto. Da linha 1, né? Então a gente chega na linha, no ponto 5 inicial, linha 5 início. Esperamos estabilizar, que no nosso caso aqui a estabilização está em torno de 2,50 metros. Está acima de 1,50 metros? Sim. Então nós temos que novamente amarrar esse ponto. Ou seja, nós temos que colocar a referência. Linha
0,5 e meio fio. Certo? Então, e as linhas 2, 3 e 4? Repare bem, nós estamos seguindo por padrão sempre iniciar as linhas no meio fio e terminar na grade. Se nós mantivermos esse padrão, o intérprete vai saber que entre a linha 1 e a linha 5 existem 4 intervalos, né? As linhas 2, 3, 4. Esses 4 intervalos vão estar aproximadamente, né, espaçados, da mesma distância, e o intérprete vai poder localizar facilmente esses pontos. Então não é necessário vocês colocarem todos os pontos. Ou vocês colocam os pontos ímpares, que é o padrão melhor, digamos assim, ou vocês colocam os de 5 em 5. Ok? Isso se as linhas forem regulares, se for uma área toda certinha como essa. Caso contrário, se as linhas variarem muito da sua posição inicial e final, aí a gente vai ter que fazer essa amarração ou essa anotação para todas as linhas, correto?